Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? Olha o Jeff aqui com você novamente, questãozinha dessa vez da PUC-Rio. Grupo 1 é a galera de específica, tá? Mas é uma questão que a gente pode trabalhar bastante porque é um assunto pouquíssimo comentado nos vestibulares e quando cai é aquela perdição, né? Aquele Deus nos acuda, né? Jeff, como é que eu faço? O que eu uso? Para que serve? O que significa isso? Então, a gente vai tentar, né, fazer um mini resumo desse assunto aqui, rapidinho, para poder resolver essa questão. Vou te pedir duas coisas. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? E coloca o teu feedback no final da resolução dessa questão, ver se você achou maneiro ou não, se vale a pena você divulgar isso aí para os seus colegas que estão no mesmo barco que você, buscando aí uma vaga na universidade. Acho que essa questão vai ser bem esclarecedora para vocês, tá bom? Se não é a primeira vez, se é a segunda, a terceira, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, pela força que você dá, pela moral que você dá aqui ao nosso canal. Tá? A outra coisinha que eu vou te pedir é o seguinte, fica nesse vídeo até o final comigo, por quê? A gente vai fazer as continhas referentes a essa questão, tá? Vai olhar para as opções e vai ter que fazer uma pequena aproximação para chegar na resposta. Beleza, tá? Só que, se você fizer uma pequena modificação num dos dados ali da questão, você chega no valor certinho que está nas opções. Dá valor certinho. Então a gente vai finalizar a questão, depois eu vou sugerir para você uma modificação, aí você vai tentar fazer sozinha, sozinho, ver se você chega na resposta que a gente tem ali, tá? E se você entendeu o raciocínio, aí você bota aqui nos comentários para mim se valeu a pena repetir essa questão com esse novo dado. Beleza? As contas ficam mais bonitinhas. Ok? Tá junto comigo? Então simbora, gente, vamos lá. Questãozinha aqui, olha só. Eu vou ler primeiro o enunciado inteiro, tá? Depois a gente volta fazendo as considerações. A constante de partição K relaciona as concentrações de equilíbrio de um soluto em dois solventes immiscíveis e incontáveis. O valor de K para um fármaco num sistema heterogêneo, formado por água e clorofórmio, é igual a 10, sendo K igual à concentração do fármaco no clorofórmio sobre concentração do fármaco na água. Esse valor vale 10, como foi dito agora aí, tá? Adicionam-se 50 ml de clorofórmio a um funil de separação contendo 1 milimol do fármaco dissolvido em 50 ml de água. Após agitação vigorosa, separação de fases, escoamento do clorofórmio pela saída do funil, o processo foi repetido com a adição de aproximadamente 50 ml de clorofórmio. A concentração do fármaco em milimol por litro restante no meio aquoso após as duas extrações com clorofórmio é. Vamos lá, voltamos no enunciado, fazendo as considerações. Ele chama de constante de partição, mas a gente pode chamar de coeficiente de partição, sem problemas. Tá? Relaciona concentrações. A gente sabe que esse símbolozinho aqui, ou essa notação de colocar a fórmula da substância ou a indicação da substância entre colchetes, é para concentração em mol por litro. Certo? Outra coisa, esse K é concentração do fármaco no clorofórmio sobre concentração do mesmo fármaco, só que agora na água. E esse valor vale 10. Beleza? Vamos interpretar isso, tá? O que isso significa, gente? Vamos lá. Se essa razão é 10, significa que esse fármaco é 10 vezes mais solúvel no clorofórmio do que na água. Tá? E quanto maior for esse valor, mais solúvel o nosso fármaco é no clorofórmio, que é o solvente que está no numerador dessa fração. Se esse valor fosse muito pequeno, 0,1, 0,2, 0,01, 0,001, enfim, se esse valor fosse muito baixo, a interpretação que eu dou é que esse fármaco é muito mais solúvel na água do que no clorofórmio. Então, quanto maior esse valor, mais solúvel no clorofórmio. Quanto menor for esse valor, mais solúvel é na água. Essa é a ideia, tá bom? Jeff, mas o que é o coeficiente de partição? Vamos lá. Você tem aqui embaixo uma mistura de água com esse fármaco, tá? 1 milimol do fármaco dissolvido em 50 mililitros de água. Então, é uma solução. Tá? Só que você vai adicionar um outro solvente que não se mistura com a água, é o clorofórmio. Como essa razão é 10, a gente acabou de concluir que esse fármaco é 10 vezes mais solúvel no clorofórmio do que na água. Então, sabe o que vai acontecer? Eu vou agitar. A maior parte do meu soluto, que inicialmente estava dissolvido só na água, porque só tinha água para ele se dissolver, agora vai passar para o clorofórmio.
Então, nosso cloroforme é um solvente extrator. É um solvente que vai retirar a maior parte do fármaco que estava dissolvido na água. E agora vai passar a se dissolver no clorofórmio, certo? Como os meus solventes, clorofórmio e água, não se misturam, há uma superfície de separação entre os dois. Quando eu abrir essa válvulazinha aqui, o líquido vai escoar pelo funil de separação, até que essa superfície de separação fique aqui. Quando essa superfície de separação chegar aqui, eu fecho. Então, o clorofórmio, carregando a maior parte do fármaco, saiu e ficou a água com o fármaco remanescente na água, a menor fração. Certo? Após esse procedimento, eu vou repetir a operação colocando de novo 50 mililitros do clorofórmio, que a gente já sabe que é um solvente extrator, porque o nosso fármaco é bem mais solúvel no clorofórmio do que na água. Então, eu vou extrair de novo a maior parte do fármaco que agora restou na água para o clorofórmio, tá? E vai sobrar ainda o restinho na água. Minha pergunta é: qual é a concentração que ficou na água após essas duas operações? Entendeu? Solvente extrator é aquele que vai ser utilizado para tirar o soluto do outro solvente. Esse solvente extrator é o clorofórmio. Por quê? Porque o meu fármaco é muito mais solúvel no clorofórmio do que na água. A razão é desta, está escrito aí. Usei o clorofórmio para poder extrair o meu soluto da água, certo? Escoei o clorofórmio que carregou o soluto e automaticamente vou repetir a operação. Nosso clorofórmio vai entrar em contato de novo, vou agitar de novo, vou extrair a maior parte do soluto que tinha sobrado e vai sobrar um pouquinho ainda na água. Qual é a concentração que sobrou na água? É isso que eu quero fazer. Beleza? Bom, então já entendemos o que isso quer dizer e vamos fazer continha. Certo? Essa concentração, esse colchetezinho, significa a concentração em mol por litro. Ok? Concentração em mol por litro. Tá? Outra coisinha, são 50 mililitros que eu vou utilizar de cada um deles. 50 mililitros corresponde a 50 vezes 10 a menos 3 litros. Certo? E outra coisinha, 1 milimol equivale a 1 vezes 10 a menos 3 mol. Tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente entender direitinho. Tá? E cada milimol, 1 milimol, equivale a 1 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Essas são as informações que a gente tem. Tá? Vamos aplicar? Só tem uma coisa para fazer, gente, aplicar essa relação. Só que tem um detalhezinho, vamos começar a trabalhar aqui. Eu tenho 1 milimol do nosso fármaco. Beleza? Quando eu utilizar o nosso clorofórmio, uma parte vai se dissolver no clorofórmio e a outra parte fica na água. Vou fazer uma coisa. X milimol ficam na água. X milimols desse fármaco ficam na água. O que sobrou? 1 menos X, porque 1 é o que eu tinha, X é o que ficou na água, milimol, do fármaco, vão para o nosso clorofórmio. Beleza? Ok? O volume é 50 mililitros e é o mesmo para os dois. Você vai perceber que vai ter um corte aí, né? A gente vai fazer uma simplificação marota aí. Esse K é a concentração do fármaco no clorofórmio sobre a concentração do fármaco na água. E a gente sabe que esse K vale 10. Então, 10 igual concentração do fármaco no clorofórmio. Não é isso aqui que sobrou? 1 menos X milimol, 10 a menos 3 mol, sobre 50 mililitros. 50, 10 a menos 3 litros. É claro que como vai ser volume embaixo também, a gente vai acabar simplificando isso, tá? Mas vamos fazer aqui devagarzinho. Sobre quanto que ficou na água? X milimol, X vezes 10 a menos 3, milimol passei para mol, sobre os 50 mililitros. 50, 10 menos 3 litros. Pronto. Esse 10 está aqui, ó. Vou até deixar aqui bonitinho. Esse 10 está aqui.
certo? Como é que eu divido frações? Não é repetindo a primeira multiplicando pelo inverso da segunda? Só que antes disso, deixa eu te mostrar o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou fazer algumas simplificações para isso ficar um pouco mais tranquilo de se escrever, tá? 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 3 com 10 a menos 3 de novo, certo? A gente já sabe que quando eu multiplicar pelo inverso da segunda, esse denominador vai cortar com esse numerador. Então já simplifica bastante o nosso trabalho aí, que nos faz chegar ao seguinte, ó, 10 igual a 1 menos x sobre x. Certo? Quando eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar 10x igual a 1 menos x. Ou seja, 11x igual a 1, o nosso x é igual a 1 sobre 11. Se você fizer essa continha aqui e fizer a aproximação, vai dar 0,091. Esse é o nosso x. Certo? Milimol. Milimol. Ok? Beleza. Isso é o que fica na água, porque a gente combinou que o x é o que fica na água. Já chegamos a isso. Acabou a questão? Não, não acabou. Porque agora eu vou repetir. Então, eu vou reproduzir todo esse raciocínio, só que em vez de partir de 1, eu vou partir do 0,091. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma paginazinha aqui. 0,091 milimol do nosso fármaco. Tá? Uma parte fica na água, vou dizer que Y milimol do fármaco ficam na água. O resto na nova remessa de clorofórmio que eu vou adicionar, um novo voluminho ali, né? 0,091 menos Y milimol do fármaco no clorofórmio. Aí, clorofórmio. Clorofórmio, ok. Beleza? Tranquilo. Vou repetir. O nosso K vai ser concentração do fármaco no clorofórmio sobre concentração do fármaco na água, tá? A gente já sabe o que vai rolar, não sabe? Já sabe o que vai rolar. Então, que tal se eu já fizer assim direto, ó? 10 igual 0,091 menos y sobre y. Certo? Porque eu já sei que vai ficar um 10 a menos 3 em cima com 10 a menos 3 embaixo, que vai cortar. Quando eu dividir pelo volume de 50 mililitros, corto o denominador da primeira fração com o denominador da segunda. Tudo isso que aconteceu antes vai acontecer de novo. Então a gente poupa um pouquinho de tempo. Tá? Fazemos a continha aqui. 10y igual 0,091 menos y. Então, 11y é 0,091, o y é 0,091 sobre 11. Tá? Isso vai dar 0,0083 milimol. Isso é o que sobra na água. Isso é o que sobrou na água. Tá? Repara, eu tinha 1 milimol do fármaco inicialmente na água. Depois da primeira extração, caiu para 0,091. Após a segunda extração, caiu para 0,0083. Você reparou que a primeira extração foi pegar a quantidade que eu tenho e dividir por 11, e que a segunda extração foi pegar o que eu tinha nesse segundo ciclo e dividir por 11 de novo. Certo? Beleza? Se ligou nisso? E dividir por 11 duas vezes. Tá? É isso que eu quero? Ainda não. Eu quero a concentração desse fármaco que ficou na água. A concentração em mol por litro. Número de mols do teu soluto sobre o volume da tua solução. Tá? Só que eu quero a concentração, olha aqui bem, tá? É em milimol por litro. Então, milimol eu vou deixar como milimol, só que o volume de 50 mililitros, que é o que eu tinha originalmente, né? Aliás, é o que eu tenho agora no final, né? Nos 50 mililitros da água,
vai ter que ser transformado para litros. O volume de 50 mililitros tem que ser passado para litro, mas o milimol continua. Então, olha o que a gente vai ter aqui agora. Número de mols de soluto vai ser 0,0083 milimols do nosso fármaco sobre um volume de 50 mililitros. 50 vezes 10 a menos 3 litros. Para sair milimol por litro como ele quer. Bom? Vamos lá? Se eu pegar esse 10 a menos 3 e jogar para cima, vira 10 ao cubo. Virando 10 ao cubo, isso vira 8,3 sobre 50 milimol por litro. Tá? E isso aqui, na verdade, deixa eu só pagar aqui para fazer já a conta, 8,3 sobre 50 vai dar 0,166 milimol por litro. Essa é a nossa resposta. É essa aqui. Tá? 0,166 milimol por litro. Lembra que eu falei que a gente teria que fazer uma aproximação? Lembrou disso? Olha aqui. Voltamos. 0,166. Olha para as opções. Se você quiser aproximar para dois significativos apenas, não pode ser 0,1, tem que ser 0,2, como eu tenho aqui na letra A. Tá? Vai ser aproximado para 0,2, utilizando o número correto desses significativos. Certo? Entretanto, quem ficou até o final agora vai ver o que eu vou sugerir. Experimenta fazer essa mesma questão utilizando, em vez de 10, 9. A razão entre a concentração de fármaco no clorofórmio e a concentração de fármaco na água é 9. O coeficiente de partição, 9. Experimenta fazer com 9. Vê se você não encontra certinho o valor 0,2. Aproveita para treinar para ver se você entendeu bem. Beleza? Entendeu direitinho? Curtiu a resolução? Entendeu o que quer dizer isso? Como é que a gente faz? Deixa o seu like aqui. Divulga o nosso canal para as pessoas que podem fazer bom uso dele, tá? E cada vez mais e mais pessoas tentarem entender um pouquinho melhor a química, tá bom? Se eu puder ajudar de alguma outra forma, só deixar aqui nos comentários, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e, como sempre, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.